Tá difícil para você, problemas emocionais, não tá se encontrando, quer se sentir bem, quer melhorar essa frequência, quer entender como é que você pode fazer para trabalhar a sua ansiedade, o seu medo, a sua insatisfação? Mulher, esse vídeo é para você. Vem comigo. Olá, eu sou Érica Kodjayan e ajudo você, mulher, a superar a ansiedade na maturidade. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, se você tem 40 anos ou mais, é mulher, tá tentando entender as questões oriundas da ansiedade, fica aqui comigo. Eu estou em todas as redes sociais. Você pode me escrever, afinal, somos muito mais parecidas do que diferentes. E quando você me escreve, eu consigo contar aqui a tua história, sempre protegendo a sua identidade. Eu não falo o seu nome, isso é muito importante que você saiba. Você pode me mandar a sua história e eu vou aqui ler para as pessoas a sua história, para que você possa, então, entender um pouco mais como lidar com a situação, ter alguns insights, ter algumas sacadas, e assim a gente vai construindo uma vida mental muito melhor. Tá bom? Se você quer contar um pouco mais da sua história, quer compartilhar aqui com as meninas que me seguem, você pode escrever para ansiedadesaudável@gmail.com. Coloca a sua história, eu terei o maior prazer em ler aqui, respondendo a sua questão, e assim a gente consegue ajudar mulheres do Brasil inteiro, dos 4 cantos aí desse país maravilhoso. Eu tô muito feliz desenvolvendo aí os meus vídeos, o meu trabalho, e já tô acompanhando aí que esses vídeos estão indo aí para todos os lugares do Brasil. E eu fico muito feliz com isso, porque esse é meu propósito de vida, essa é minha missão, levar para as mulheres autonomia, levar para as mulheres segurança, levar para as mulheres uma ansiedade saudável, à medida que a gente vai se conhecendo cada vez mais, trabalhando o nosso auto-amor, o nosso cuidado, o nosso autocuidado, a nossa superação, a gente consegue então ir para patamares muito maiores. Talvez a gente chegue em lugares que nós nunca imaginamos chegar. Esses lugares que eu estou falando são de ordem material, mas também podem ser de ordem espiritual, psicológica. É crescer de qualquer maneira, que tem a ver com a prosperidade, né? Então vamos lá, meninas, eu vou ler aqui a cartinha que eu recebi aqui. Oi, Érica, meu nome é Doroti e eu vou fazer 80 anos. Olha que linda, gente. A minha filha é quem me mostrou seus vídeos e eu estou adorando. Você é muito bonita. Ah, obrigada. E explica muito bem. Que lindinha. Eu estou com diabetes, neuropatia e tive um derrame. Eu preciso de ajuda. Fale alguma coisa pra mim. Um beijo. Olha, a Dorothy falou aqui sobre essa questão da idade. Ela não fez uma pergunta muito aberta, né? Aliás, muito aberta não. Ela não fez uma pergunta muito focada, ficou mais aberta. E aí, assim, pensando em tudo isso, o que eu vou fazer é me propor a falar um pouco sobre os desafios que a gente enfrenta com as doenças, com as perdas, com o avançar da idade. E para começar a falar um pouco mais sobre esse tema, vocês sabem que eu sempre divulgo aqui os livros, né, que eu estou estudando para passar para vocês. Eu vou contar uma história que está aqui no livro do Roberto Chiniachik, o livro Desistir Nem Pensar. Esse aqui foi uma das minhas últimas aquisições, né? Eu gosto muito de ler, então eu tô sempre em busca de conhecimento, até para trazer para vocês aqui novas ideias. A gente tem que ter repertório. E eu achei uma história bem interessante, eu quero compartilhar com vocês e a gente vai fazer um link, então, para acalmar um pouquinho o coração da Dorothy. Ao longo aí dos seus 80 anos, vai fazer 80 anos, uau! Antes de mais nada, eu só quero que você pense, minha querida, o quanto a sua estrada e a sua jornada tem sido longa, o quanto valeu a pena.
Você não me conta detalhes aqui, mas talvez você tenha filhos, talvez você tenha netos, talvez você tenha uma profissão, talvez você tenha algo que você cuide com muito amor. O que eu quero dizer é que 80 anos não são 80 dias, não são 80 horas. Minha gente, 80 anos são 80 anos, né? E o quanto que a gente já viveu, já se superou, e as mulheres das outras gerações, né? Ela tem idade aqui para ser minha avó. Então, as mulheres dessas gerações, o quanto não sofreram privações, dificuldades e o quanto não tiveram que se superar para chegar aqui hoje, né? E ela tão bonitinha assistindo os vídeos, gente, usando aí da tecnologia, assistindo os vídeos e podendo ficar um pouco conectada com essa nova geração, né? Com essa nova geração. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Então, vamos lá, minhas meninas, vamos lá. Vou ler aqui um trecho, tá, do livro e a gente vai então comentar sobre ele. Vou ler uma história para vocês. Muita gente cria um estilo de vida em que desistir se torna um hábito. Olha só. Uns desistem de metas materiais, enquanto outros desistem de objetivos afetivos. As grandes conquistas exigem consciência. Você conhece a história do montanhista neozelandês Edmund Hillary? Ele e o seu guia tibetano, Norgay, foram os primeiros exploradores a chegar ao cume do Everest, a montanha mais alta do mundo, na cordilheira do Himalaia. Subiram a 8.850 metros, acima do nível do mar. Uma altitude em que o ar é tão rarefeito que não dá para respirar direito. Eu gosto muito dessas histórias de alpinismo porque tem tudo a ver, né, meninas, com a questão da superação, né? Precisa se superar muito, precisa querer muito, né, para enfrentar isso. Por isso, só conseguimos ficar lá em cima por 15 minutos. Olha só, o feito aconteceu em 29 de maio de 1953 e entrou para a história. Porém, um ano antes, Hillary havia participado da expedição britânica ao Monte Cho-Oyu, também no Himalaia, e essa missão acabou fracassando. Então ele estava tentando, né, no ano anterior e acabou fracassando na missão. No ano anterior, Hillary tinha ido outras 2 vezes ao Himalaia, uma com uma turma neozelandesa e a outra com uma missão britânica de reconhecimento do Everest pelo lado sul. Quer dizer, era a 4ª tentativa dele. O que algumas pessoas chamam de fracasso, e a expedição para o Cho-Oyu foi definida exatamente assim no Reino Unido. Outras consideraram um aprendizado. Alguns classificaram como um fracasso e outros como um aprendizado. Então, para a tentativa de 1953, os britânicos foram para o Nepal, extremamente preparados. Eles tinham 350 carregadores, 20 guias e toneladas de suprimentos para apoiar um time de apenas 10 montanhistas. Levaram 12 dias para chegar à base do pico mais alto da montanha, de onde podiam tentar a conquista. Hillary e Tenzing, que foram a primeira dupla a tentar o ataque ao cume. O líder da expedição mandou primeiro outros 2 montanhistas. Eles chegaram a 100 metros do topo, no dia 26 de maio, mas como Evans estava exaurido e os 2 perceberam que ficariam sem oxigênio se tentasse a subida, ambos concordaram em desistir e desceram. 3 dias depois, Hillary e Tenzing fizeram a sua tentativa. E a escolha de Tenzing não era à toa. Ele já tinha participado de outras 6 tentativas ao chegar ao topo, incluindo uma no ano anterior com uma expedição que era suíça. Depois de vencer o último obstáculo, que ficou conhecido como Passo Hillary, os 2 conseguiram alcançar o ponto mais alto do planeta e assim conseguiram entrar para a história. Porque eles estavam preparados, porque aproveitaram dos caminhos descobertos pelas 10 grandes expedições do Himalaia desde 1921 e porque buscaram recursos, mas principalmente porque não desistiram. Já para Bourdillon, o montanhista que chegou a 100 metros do seu objetivo, segundo seu melhor amigo, a decisão de voltar em vez de tentar os últimos 100 metros foi uma das decisões da qual ele se arrependeu a vida inteira. Hillary poderia ter abandonado o projeto de escalar o Himalaia e ter ficado em casa e se torturado por desistir, ido para outra montanha mais fácil ou até escalar a mesma montanha e desistido antes de chegar ao cume.
A Casa dos Lords na Inglaterra resolveu homenageá-lo por sua perseverança de tentar escalar a montanha sem conquistá-la, mas quando ele foi convidado para falar, olhou para a pintura da montanha colocada no salão e gritou: "Desgraçada, até agora você me venceu. Mas eu quero que saiba que você já cresceu tudo o que podia. Mas eu posso crescer e vou dar um jeito de dominar você." Na escalada seguinte, então, ele cumpre a sua promessa. Na vida cotidiana, a gente vê um monte de gente que desiste. E aí aqui ele vai colocando outros exemplos, né? Então, o que que eu quero trazer com essa história para falar com a nossa querida Dorothy? O que que eu quero trazer com essa história aqui do Everest? Trazer para você, minha querida Dorothy, e tantas outras que estão aí à beira de completar os seus 60, 70, 80, 90 anos, que a vida é agora e que você pode sim ter uma qualidade de vida melhor, mesmo com as suas dores, as suas doenças físicas, porque o corpo, gente, ele é uma máquina e ele tem o envelhecer natural. É óbvio que se a gente cuidar com alimentação saudável, atividade física, qualidade de sono, você vai ter uma máquina muito mais poderosa e uma máquina muito mais saudável para te acompanhar até a longa idade. Mas às vezes a gente não sabia, não tinha oportunidade, não conseguiu, enfim, o que nós temos é o corpo de agora. E é desse corpo, minha querida, que a gente vai ter que cuidar. É dessa mente de agora que a gente vai ter que cuidar. Porque as coisas acontecem para que a gente possa se superar, para que a gente possa se melhorar. Então, esses alpinistas aqui, eles conseguiram, eles chegaram, mas eles poderiam ter desistido. Então, o que eu posso dizer para você? Que tá um pouquinho cansada, que tá com dor, que tá com ansiedade, que tá com aflição, que tá com angústia. Que você possa pensar, minha querida, que a vida pode ser muito mais. E que se você olhar para a tua história e honrar a tua história, entendendo que cada passo que você deu foi de extrema importância para você chegar até aqui, as coisas começam a fazer mais sentido para nós, sabe? A gente tem muita ilusão, a gente tem ilusão de que tem que ficar rico, a gente tem ilusão de que tem que casar com o príncipe encantado, a gente tem ilusão que tem que ter filhos educados maravilhosos, a gente tem ilusão de que os filhos têm que estar formados, a gente tem que... São muitas ilusões. Mas a sacada da vida é ficar bem no presente, estar bem no aqui e agora. Não importa se você tem 70, 80, 90 anos. Cuida do teu corpo, que é a tua máquina. Cuida da sua saúde mental e emocional. Cuida de você. E continua sonhando. Érica, como assim? Eu tô com 80 anos, tô com essas questões que eu te falei, tive um derrame, diabetes, neuropatia. Como é que eu posso pensar em novos sonhos? Ué? Se a gente está vivo aqui nesse mundo, nesse planeta, significa que a gente tem que realizar. Você pode fazer um artesanato que você gosta, você pode fazer uma culinária. Érica, não tenho condição, estou de cama. Começa a ler grandes livros, começa a ver grandes vídeos, começa a ter ideias, começa a escrever, começa a fazer o que você pode, com os recursos que você tem, porque o tempo é agora. E minha querida, você é uma privilegiada, porque muitas não conseguiram chegar à idade que você tem. Então, se você chegou, essa idade precisa ser honrada. Se você chegou, todas as experiências que você viveu precisam ser olhadas e precisam ser acolhidas. Na vida nada é por acaso, é merecimento. Se nós chegamos aos nossos 70, 80, 90, 100 anos com lucidez, significa que somos merecedoras. Significa que a gente continua sendo uma espectadora desse espetáculo que é a vida. Significa que a gente consegue ainda ter contato com os nossos filhos, netos, as pessoas que a gente convive, talvez o nosso cônjuge, aquela pessoa que a gente tanto ama. Significa que a gente pode desfrutar desse amor, desse carinho, dessa amizade, contar histórias. Significa que a gente pode se reconectar com a vida e que a vida é um eterno aprendizado. Então, minha querida, acolha nesse momento a sua ansiedade, a sua angústia, as suas dores físicas e as suas dores emocionais. E entendendo que você passou por tudo isso foi para aprender uma lição. Honrando cada momento, honrando cada episódio aí da tua história, honrando cada capítulo aí do teu livro, honrando, caminhando, seguindo em frente, indo para frente. Érica, mas eu tô desanimada, eu sei.
Muitas de nós podemos estar desanimadas em qualquer altura da vida, não precisa ser só com 80 anos, não. Nós podemos estar desanimadas. Estar desanimada não significa desistir. Significa que você precisa descansar. Significa que você tem que ter uma nova rotina. E às vezes a gente também fica se cobrando demais. Ah, não, eu tenho que produzir como eu produzia há 20 anos atrás. Não. Agora o seu momento é outro, o seu foco é outro, o seu ritmo é outro. Se respeita. Ah, eu tô com dor. Toma alguma coisinha, um chazinho, se recolhe. Se recolhe, tira um cochilinho da tarde. Acabou, se acolhe, se acolhe. Ai, Érica, o que eu mais gosto é ver o pôr do sol com os meus netos, quando eles estão aqui em casa. Faça isso. Ai, Érica, o que eu mais gosto é fazer um bolo gostoso para que eles possam saborear e falar o quanto eu cozinho bem, eu fico tão feliz. Faça isso. Gente, a felicidade, a satisfação, a alegria é no pequeno. Porque é através do pequeno que nós nos tornamos grandes. É através de uma mesa cheia de gente que a gente ama, que a gente se torna pertencente. Quando a gente olha para um neto e pode deixar para ele um legado, quando você deixa uma lição, quando você deixa, enfim, quando você deixa um aprendizado. Eu quis compartilhar aqui com você, minha querida, a questão do livro, que é para mostrar que a gente só não chega lá nessa paz, nessa plenitude, se a gente desistir. Assim como os alpinistas que não desistiram. O meu convite é que a gente não desista do nosso amor próprio, do nosso autocuidado, do nosso carinho, de olhar pra gente. Érica, eu preciso de um médico, procure um tratamento. Érica, eu preciso de uma terapia, procure uma terapia. Érica, eu preciso de um livro que me faça pensar, procure. Procure os caminhos que sejam necessários. Só não se acomoda, não. Ah, eu vou me acomodar porque eu já tô na terceira idade. Pelo contrário, eu não tenho muito tempo para me acomodar, então eu vou viver o melhor que eu tenho para viver agora, porque eu tenho certeza que as minhas experiências anteriores me fortaleceram e que daqui para frente eu não sei o futuro, mas ó, ninguém sabe. No futuro, do futuro, ninguém sabe. Você pode ter 20, 30, 40, 80 anos, 90 do futuro, ninguém sabe. Ninguém sabe a hora que a cortina fecha. E é exatamente por esse momento que você não sabe quando ele vem, que você vai honrar a tua história e você não vai desistir de você. Tá bom, minha querida? Então cuida. Cuida do seu diabetes, da sua neuropatia, cuida das sequelas que você ficou com esse derrame que você teve, mas cuida com amor, cuida com acolhimento, sabe? Cuida com vontade, porque realmente a gente não sabe o dia de amanhã, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Honra, minha querida, a tua história e mostra para as outras gerações, seus filhos, seus netos, todos aqueles que vieram depois, o quanto é bom quando a gente se cuida, o quanto é bom quando a gente se ama e a gente deixa uma lição e a gente deixa um legado. E é esse legado que eu quero que você pense hoje. O quanto é importante se cuidar, se amar e fazer com que o dia de hoje seja um dia especial. Você só não vai conseguir superar essas questões que eu estou falando para você se você não quiser. Então o dia de hoje é muito especial, muito especial. E ó, deixo o meu coração para você, tá bom? Deixo o meu coração para você. Quem sabe um dia eu posso ir aí na sua cidade e a gente se conhecer, se dar um abraço, tá bom, minha querida? Um grande beijo para você. Fiquem com Deus. Continue me escrevendo, mantendo a chama acesa da esperança de dias melhores, porque os dias melhores, eles estão aqui. Nunca é fora, é sempre dentro. Um beijo, muita luz. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.